Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, segundo 26 de janeiro de 2026. Vamos falar do Corinthians, falar do resultado do jogo de ontem contra o Velo Clube. 1 a 0, gol do atacante do povo, gol dele, gol de Yuri Alberto, o incriticável, o indiscutível Yuri Alberto. Galera, criticamos Yuri Alberto e ele vai lá e faz gol, então continuaremos criticando para ele fazer mais gols. Isso mesmo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos voltar para o tema central do vídeo. Galera, Yuri Alberto foi o salvador da pátria ontem. Fez um gol no apagar das luzes. Galera, e todo mundo criticou o Yuri Alberto, principalmente pelo pênalti perdido no jogo contra o Santos, mas ele foi lá, fez 1 a 0 e aí foi toda aquela lambança lá no final do jogo. Mas enfim, águas passadas, vamos falar agora do que aconteceu ontem. Ontem tivemos estreia no Corinthians. Pedro Milans, o lateral direito, que veio do Penharol, estava livre no mercado, estreou na lateral direita do Corinthians e até estreou bem, estreou muito bem, jogou bem, fez ali uma boa partida, uma partida bem segura. E também tivemos a reestreia no time titular do Rodrigo Garro, que está ainda um pouco sem ritmo de jogo, mas fez uma diferença ali enorme no meio de campo do Corinthians, apesar de ontem o Corinthians não ter feito uma boa partida. Não conseguiu dominar as principais ações do meio de campo, também jogou com um time bem misto. Matheus Pereira ontem jogou razoavelmente mal, não jogou tão bem, mas também não jogou tão mal, jogou razoavelmente mal. Por que eu digo razoavelmente mal? Se o Corinthians estivesse jogando com um time um pouco mais organizado, com um pouco mais de poder ofensivo, levariam alguns sustos maiores, e alguns desses sustos causados por Matheus Pereira, principalmente ali quando ele tentava fazer alguns toques na frente da área. Sei lá, às vezes ele ia tocar a bola, dava uma pedrada no próprio jogador do Corinthians, tocava uma bola que eu dizia, rapaz, uma bola dessa para tocar na frente da área, isso não existe, pô. Mas ainda bem que o Corinthians não tomou gol e conseguiu aí sair com a vitória. Mas o Matheus Pereira ainda conseguiu fazer uma coisinha ou outra, porém a pontaria do Corinthians precisa melhorar bastante, porque a quantidade de chutes que dá gol e a quantidade de chutes que acerta o gol, a proporção é totalmente diferente. Então o Corinthians precisa melhorar bastante nesse quesito de finalização, principalmente nas finalizações mais certeiras. Achei que ontem o Dorival ia entrar com o Pedro Raul, para mim era jogo para o Pedro Raul, mas ele preferiu entrar com o Guinegão, que também não entrou mal, conseguiu ali fazer a parte dele. Guinegão é interessante porque ele também volta um pouco para marcar, então é bem interessante. Foi bem interessante essa escalação aí com o Guinegão como titular. Ontem também fui surpreendido, porque eu não estava lembrado, que o Luiz Otávio, que era capitão aqui do Confiança de Aracaju, está jogando no Velo Clube. Um abraço aí para o Luiz Otávio. Fez uma boa partida. O torcedor proletário sente saudades. Volta Luiz Otávio, hashtag volta Luiz Otávio. Mas voltando aqui a falar um pouco do Corinthians, o jogo literalmente estava praticamente para ser o jogo dos inimigos do gol. Ninguém podia marcar gol, ninguém podia fazer gol. Literalmente o Corinthians brincava de perder gols. Não jogou tão bem, mas também o Corinthians teve as chances mais claras de abrir o placar. Porém, não conseguia. E eu não sabia, não conseguia entender o motivo do Corinthians não conseguir abrir o placar. Porque conseguia chegar na área, conseguia chutar com perigo, mas o goleiro ia lá e conseguia pegar a bola. Às vezes a bola ia, triscava a trave, as jogadas surgiam, mas também o Corinthians pegou um goleiro do Velo Clube bem inspirado. Segundo tempo, tiveram lá algumas alterações e nada mudava, nada mudava. E também tivemos a estreia no time titular do Gabriel Paulista, antes que eu esqueça, que jogou também muito bem. Foi bem seguro ali, exerceu muito bem a função dele. Tiveram alguns lances de bola parada, que a bola, que eu percebia que quem estava cruzava para ver se ele conseguia cabecear para tentar fazer o gol dele. Mas enfim,
O Corinthians tentava ali, principalmente, algumas jogadas ali pela direita, porque pela esquerda, sem o Matheus Bidu, o Vitinho ficou ali meio que perdido, porque o Vitinho já estava acostumado com as infiltradas do Matheus Bidu, a segurada de bola dele, e ontem o Dorival preferiu utilizar Hugo Farias na lateral esquerda. E aí o Hugo ele não tem o mesmo poder ofensivo do Matheus Bidu. E aí o lado esquerdo do Corinthians ficava um pouco parado, isso é fato. Com o Matheus Bidu, a dinâmica é outra. Sem o Matheus Bidu, aí a história já muda, porque você perde um pouco mais de poder ofensivo. E aí o que acontecia? O Vitinho pegava a bola, tentava fazer alguma jogada, esperava o companheiro passar, não passava, ou quando passava não conseguia fazer o que era esperado ali para alguns lances de definição. Mas mesmo assim o Vitinho quase conseguia fazer um baita de um golaço quando ele chutou de fora da área, e o goleiro conseguiu tirar com a ponta dos dedos. Pera aí, viu, galera, que eu tô aqui observando um carro com giroflex, acho que é uma ambulância passando. Mas vamos voltar agora aqui pro tema central do vídeo. O Vitinho quase marca um golaço de fora da área. O Vitinho que ainda não marcou gols pelo Corinthians e tava tentando fazer o dele. Quase faz um de fora da área, depois dentro da área também quase faz outro. Mas não era também o dia do Vitinho fazer gol, apesar de que o Vitinho não tá fazendo gols, mas está ajudando os companheiros a fazer gols. E isso é muito importante, porque o Vitinho tanto abre jogadas, como também dá passes decisivos, que é aí onde entra o X da questão. Na jogada do gol do Corinthians, Yuri Alberto entra no segundo tempo. Ele não entrou como titular, como já falei agora há pouco. O Dorival preferiu entrar com o Guinegão. Yuri Alberto não entrou como titular. E aí quando ele entra no segundo tempo, você vê que o time já começa a mudar um pouco mais a dinâmica quando o Yuri Alberto entra. Mas depois entra logo de cara o Breno Bidon, entrou no lugar do Rodrigo Garro. E também não lembro agora quem foi que entrou junto com o Breno Bidon, mas enfim, se eu lembrar daqui a pouco eu falo. Então quando o Breno Bidon entra e o Corinthians começa a mudar um pouco mais a dinâmica do meio de campo, aí você vê o poder ofensivo do Corinthians melhorar bastante. A questão de criatividade, a questão de bolas um pouco melhores infiltradas. E é aí onde nasce o gol do Yuri Alberto. Numa jogada pela esquerda, Vitinho consegue se livrar do zagueiro, chuta cruzado, o goleiro rebota, e aí Yuri Alberto pega a sobra e faz o gol. E aí é onde mora a bizarrice da comemoração. Não foi nem do lance, foi da comemoração. Yuri Alberto vai pra torcida, toma cartão amarelo, vai pra torcida comemorar. E o Matheus Bidu, esse mesmo Matheus Bidu, que já vinha falando aqui há um tempo, simplesmente vai lá e puxa o calção do Yuri Alberto durante a comemoração do gol do Corinthians. E aí todo mundo ficou sem saber o que fazer, ficou meio que sem ação. Tá, o cara puxou o calção, e aí? Como é que vai ficar agora essa situação? Ainda bem que o juiz entendeu que não foi o jogador que fez de propósito, que foi um companheiro, e só aplicou amarelo. O juiz poderia ser um pouco mais rigoroso e talvez até dar um vermelho. Não sei, aí tem juiz que tem uns pensamentos aí que eu prefiro nem comentar para não me comprometer, mas era um risco, infelizmente era um risco. E aí depois o Corinthians tentou ainda ser um pouco mais ofensivo, tentou ainda fazer o segundo gol, mas quando já estava próximo do final do jogo, faltava só 6 minutos, já estava nos acréscimos, o Corinthians decidiu segurar ali um pouco mais a partida e manter o placar de 1-0 e levar os 3 pontos para casa, que é o mais importante. Agora o próximo jogo é contra o Bahia. Detalhe, o jogo vai ser na Vila Belmiro, porque o Corinthians fez um acordo tanto com a CBF como com o Santos. O Santos jogou essa rodada agora do Paulistão na Neoquímica Arena, porque o jogo do Corinthians estava marcado para o dia 29 e o do Flamengo estava marcado para o dia 28. Como o Corinthians e o Flamengo vão disputar a final da Supercopa do Brasil agora nesse domingo, dia 1º de fevereiro, o Corinthians solicitou que o jogo também fosse no dia 28. Porém, o estado de São Paulo não permite 2 jogos de times grandes na mesma cidade, no mesmo dia, para evitar problemas com torcida.
Então o Corinthians conversou com a CBF e perguntou se podia, solicitou se o jogo podia ser no mesmo dia, porém fora da cidade de São Paulo. A CBF concordou e aí o Corinthians e o Santos fecharam esse acordo. O Santos jogou uma rodada na Neoquímica Arena e o Corinthians vai jogar a primeira rodada do Brasileirão na Vila Belmiro contra o Bahia. E no domingo, Corinthians pega o Flamengo no Mané Garrincha, lá pela Supercopa do Brasil, e vamos lá, vamos Corinthians, vai Corinthians. E tem outro detalhe, comentei também no vídeo de ontem que o Memphis Depay, que teve uma polêmica aí com o Memphis Depay sobre a questão da retirada dos arroba, e depois recolocou a roupa da seleção holandesa, falta colocar, não sei se já recolocou do Corinthians, mas nos bastidores há uma insatisfação do Memphis em relação ao time do Corinthians. A insatisfação principal é tudo aquilo que ele desabafou depois da final da Copa do Brasil. Ele ainda não conseguiu resolver algumas questões. Por exemplo, questões políticas. Ainda as pessoas que ele reclamou, que ele falou que estava prejudicando tanto o Corinthians como ele, e principalmente o cara que vazou o contrato dele, ainda estão ali arrodeando o time do Corinthians. Outras questões também, como por exemplo a questão física, porque ele já vinha sentindo uma lesão desde setembro do ano passado, e o Corinthians, segundo ele, não tratou como deveria. O Corinthians acabou colocando ele em alguns jogos para jogar, jogos que poderia deixar fora, e acabou sendo que alguns desses jogos ele acabou saindo no meio da partida sentindo dores, e isso agravou ainda mais a situação dele. Após o final da temporada, que foi com a final da Copa do Brasil, o Memphis passou alguns dias de férias e começou o tratamento. A expectativa é que ele voltasse mais ou menos ali no jogo contra o Santos, nesse último jogo agora contra o Santos, mas ainda não tinha condições físicas de voltar a jogar, porque ele ainda está sentindo dores na região do joelho e na região da coxa, se eu não me engano. Então existe uma expectativa dele voltar agora contra o Velo Clube, mas ainda a equipe médica preferiu poupá-lo desse jogo para entrar agora nesse próximo jogo contra o Bahia, pelo menos entrar no banco para pegar um pouco mais de minutagem. Isso o deixou insatisfeito, porque ele já queria ter um pouco mais de minutagem para poder enfrentar o Flamengo aí pela final da Supercopa do Brasil. Então existe essa insatisfação com o Memphis Depay, do Memphis Depay com o Corinthians. Não sei se isso vai complicar um pouco na questão da renovação, mas esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível e que ele entre inteiro aí para essa final da Supercopa do Brasil, que é um título que seria muito importante aí para esse início de ano do Corinthians. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo e é nóis!